Olá a todos e cá estou eu novamente para apresentar o segundo vídeo da série Aprendam que eu não duro para sempre. Ora bem, como disse no primeiro vídeo, vamos abordar desta vez a segunda causa de perda de dentes. Eu disse que a primeira causa, a principal, aquela que ainda continua a ser a mais comum, é a cárie dentária, por incrível que pareça, já em pleno século XXI. Mas existe uma outra que ainda acontece com demasiada frequência, que é a periodontite ou doença periodontal. Para compreender a doença periodontal, tal como para compreender a cárie tínhamos que saber como é constituído um dente, e para isso basta ver o vídeo anterior, para compreender a doença periodontal, dizia eu, temos que saber o que é o periodonto. Ora bem, assim como um dente é constituído, grosso modo, por duas partes distintas, a coroa, que é o que está fora da gengiva, por assim dizer, à vista dentro da boca, e a raiz, que está escondida, introduzida no osso maxilar. O periodonto é, no fundo, o termo que designa tudo o que está à volta de um dente. Periodonto significa à volta do dente, mas em proximidade com ele. Então, essencialmente, o periodonto é constituído pela gengiva, antes de mais, em torno da coroa, o osso que envolve toda a raiz, preferencialmente toda a raiz, e o ligamento periodontal ou ligamento alveolo-dentário, que é a tal fibra que prende a raiz ao osso, como eu expliquei no primeiro vídeo. Ora bem, numa situação normal, desejável, o nível de suporte do osso vai desde a linha próxima da coroa até à ponta da raiz. Ora, temos um dente perfeitamente seguro no seu sítio. Isto no caso do periodonto ser saudável. Uma coisa que certamente já todos ouviram falar é a gengivite. Fala-se muito nos anúncios de televisão, problemas das gengivas, gengivite, blá blá blá, blá blá blá. Ora bem, ok, o que é a gengivite? Bem, o nome na realidade significa tão somente inflamação gengival. Gengivite quer dizer que a gengiva está inflamada. É uma gengiva, por norma, mais vermelha, mais avermelhada que o normal, podendo estar ou não edemaciada, significa com um volume também superior àquele que é o normal. É relativamente comum que haja sangramento fácil numa gengiva inflamada, seja ao escovar ou até mesmo, nas situações de maior inflamação, espontâneo, ou seja, a gengiva volta e meia sangra mesmo sem ninguém tocar. Mesmo assim, numa situação de gengivite pura, o nível do osso é normal. Portanto, a quantidade de osso que segura o dente continua no seu nível normal. Isto é uma gengivite. Agora, falando em doença periodontal, devido à acumulação de tártaro, e tártaro hei de explicar noutras apresentações, é a acumulação ou a formação de depósitos minerais fora do dente, em volta do dente, seja só na estrutura da coroa ou na transição da coroa para a raiz, resultante da calcificação de restos de alimentos. Isto irá ser explicado noutras ocasiões, mas convém saber que o que provoca a doença periodontal logo de início e faz com que ela evolua mais depressa, entre outros fatores, mas o principal é a acumulação e a formação de tártaro. Ora bem, numa situação destas é normal que a gengiva esteja permanentemente inflamada. Quer sangre muito, quer sangre pouco, ela está sistematicamente inflamada. É uma inflamação crónica. O que leva a que haja gradualmente reabsorção do próprio osso. Ou seja, parecendo que não, a pouco e pouco, ou mais depressa ou mais devagar, o osso vai sendo destruído de uma forma natural. Então aí sim, o nível de osso vai diminuir gradualmente. Não se mantém no seu nível normal. Ao longo do tempo, e tanto pode ser muitos anos como poucos, vai haver perda óssea. O que implica que, a pouco e pouco, há perda de suporte para o próprio dente. Nas situações mais avançadas, e a imagem pode parecer exagero, mas não é, a formação de tártaro, placa bacteriana, etc., que leva à perda gradual do osso por inflamação da gengiva, vai fazer com que a quantidade de osso que segura o dente é cada vez mais escassa. Chega
situações em que o dente começa a abanar. Temos mobilidade dentária. E isto, no limite, pode levar à perda espontânea do dente. Não é ficção científica, não é imaginação, é real. Há situações em que um dente começa a abanar cada vez mais e acaba por se destacar, ou seja, sai sozinho do alvéolo. Por esta razão. E não tem que acontecer só aos 60 ou 70 anos de idade. Há casos em que acontece muito mais cedo. Podem acreditar, é verdade. E então podemos ter perda completa de um dente, ou vários, apenas e só devido a uma doença periodontal que não foi detectada a tempo, não foi acautelada e não se tomaram medidas para evitar que tal acontecesse. A questão que se coloca, nesta como noutras situações, é se não poderia realmente ter sido evitada. Para dar exemplos disto, vamos ver algumas imagens de radiografias que foram feitas por mim. Isto são casos reais, embora seja uma apresentação tal como a anterior do ano de 2004, isto podia ter sido observado e radiografado ontem mesmo, porque estes casos continuam a aparecer. Vou só aqui agarrar num ou dois exemplos muito rápidos. Por exemplo, aqui, este grupo de dentes, mesmo no meio da imagem, são dentes da arcada inferior, dentes da frente, da parte de baixo, por exemplo, este aqui já tem uma perda de osso na lateral da raiz, que vai quase até à ponta da raiz. É normalíssimo, não admira que este dente abane dentro da boca. Este e os outros também, mas este mais do que os outros. Outro exemplo, aqui em baixo, do lado direito. Por hipótese, temos um dente molar com uma grande restauração, um dente que, inclusivamente, tinha sido desvitalizado no passado e que teve uma perda óssea brutal em torno das raízes. Portanto, é um dente que não só abana para os lados, abanava, já não existe, teve que ser extraído, tal como o dente a seguir, por acaso, mas pronto, digamos que é um dente que não só abanava para os lados, como para cima e para baixo. Parecia mesmo uma esponja autêntica, por perda de osso. Mais outro caso, num dente da frente da parte de cima, que também abanava por tudo quanto é lado, e aqui podemos ver que houve perda óssea para além do limite da própria raiz. Portanto, era um dente que já estava preso, por assim dizer, só pela gengiva. Já não tinha qualquer retenção no osso. Aqui, esta linha, que eu não sei se a câmera consegue retratar, mas acredito que sim, uma linha aqui a verde, seria o nível normal de gengiva. Neste caso, a gengiva já estaria ali, naquele outro nível, mais acima, e o osso reabsorveu por ali acima, em torno do dente. Portanto, isto era um dente que parecia um sino, literalmente. Tinha mobilidade por todo lado. Se não caísse sozinho, acabaria por ter que ser tirado. Aliás, foi retirado por estar a incomodar, mas acabaria por cair sozinho noutras circunstâncias. Portanto, um dente perdido por periodontite. Mais outro caso, aqui em dentes posteriores da arcada inferior, em que, mais uma vez, perda de osso nos espaços entre os dentes, temos o nível do osso até onde ele já ia, quando o desejável seria ser mais acima, e aqui chama a atenção para não só haver ali uma cárie na parte de trás deste dente, grande, neste molar, mas temos ali, que eu não sei se está para ver na imagem da câmara fotográfica, mas provavelmente sim, temos aqui umas saliências pequeninas em volta dos dentes. Uma pessoa pergunta, mas o que é aquilo? Aquilo é o tártaro, ou seja, são as tais camadas de calcário, enfim, que se formam e que endurecem e ficam agarradas aos dentes e que uma escova só por si não consegue retirar e vai provocar esta situação a médio prazo de inflamação gengival crónica que leva à perda óssea. E para terminar, porque não, só mais um exemplo, este caso aqui da direita, em que temos grande perda de osso entre dentes, mais uma vez estes são da arcada inferior. Estas imagens são da mesma pessoa, a imagem da esquerda, dos dentes superiores, e estes aqui da direita. Mas o mais curioso da imagem é o tamanho natural dos dentes e a forma natural dos dentes, que são estreitinhos, é normal, são incisivos inferiores, mas depois tem aqui assim estas partes salientes, mais uma vez, parece um bocado estranho os dentes terem este formato. Na realidade, o que está aqui é a espessura do tártaro. Portanto, o tártaro é tanto,
que não só se via perfeitamente na boca, a vários metros de distância, mas no raio-x aparece perfeitamente retratado como qualquer coisa que está ali a mais e altamente prejudicial. Portanto, tal como no caso da cárie dentária, os problemas das gengivas e as doenças que afetam a gengiva e o próprio osso podem e devem ser detectadas cedo quanto basta para evitar que evoluam ao longo da vida e venham a causar transtorno. Portanto, mais uma vez a questão que fica no ar é se vamos salvar dentes, se vale a pena salvar dentes, eu continuo a acreditar que sim, e tomando as necessárias medidas para isso, com uma vigilância periódica suficientemente apertada e uma manutenção periódica também, sempre e quando se justifique. Pronto, assim termina esta segunda apresentação e até uma próxima oportunidade me despeço. Portanto, até à próxima.